A decisão da junta militar argentina de invadir as Malvinas na esperança de que não houvesse uma reação dos ingleses. A ordem de Margaret Thatcher para uma força-tarefa com 100 navios recuperar as ilhas. O começo da guerra que deixou mais de 900 mortos. Você vai ver agora uma nova reportagem da série especial com Carlos Nascimento, imagens de Ronaldo Dias, produção de Camila Amaral e edição de imagens de Andrei Cepeda. Este capítulo começa em 1976, quando os militares argentinos depuseram a presidente Maria Estela Martínez de Perón e veio a ditadura. A primeira junta foi liderada por Jorge Rafael Videla. 5 anos depois, já no governo do general Roberto Viola, o regime começou a se deteriorar. Tomou posse então a terceira junta militar, com o brigadeiro Lamidoso, o almirante Jorge Anaya e o presidente Leopoldo Galtieri, um general posudo que gostava de ser comparado ao americano George Patton e também de umas boas doses de uísque. A situação fugia do controle. As centrais sindicais argentinas se manifestavam em todo o país e até na porta do Palácio do Governo. Compreenda que não é que não queremos pagar. Não se pode pagar porque não temos para pagar. Com a economia destruída, acusado internacionalmente de assassinar pelo menos 20 mil pessoas na repressão ao terrorismo, o governo militar argentino estava por um fio e precisava criar um fato suficientemente forte para permanecer no poder. Foram examinadas as hipóteses de um conflito com o Brasil ou com o Chile, mas a opção foi a invasão destas ilhas, mais para inglês ver do que propriamente para combater. Quando os argentinos desembarcaram nessa praia, que até hoje está cheia de minas, a ordem era não matar nem machucar ninguém, especialmente os moradores. O capitão Llanuso estava lá. Capitão, como foi o desembarque? Na madrugada de 2 de abril, 4 ou 5 horas da manhã, tomamos o Porto Grusac e fizemos o desembarque da Infantaria da Marinha e do Exército, que levamos a bordo. Eu estava no navio Cabo San Antônio e desembarcamos cerca de 800 homens. A moradora das ilhas, Leona Roberts, não se esquece daqueles momentos. Minha mãe fazia a comunicação de rádio entre Stanley e as moradias do campo. Ela teve que atravessar as ruas acenando com uma bandeira branca. Eu achava que nunca mais a veria. Depois de uma curta resistência que custou a vida de um oficial argentino, os poucos soldados ingleses se renderam. O general Mário Benjamin Menendez assumiu como governador e comandante militar. A mão inglesa foi abolida nas ruas. O nome da capital trocado para Puerto Argentino. Ron Bucket, um militar reformado, conta que os argentinos revistaram as casas à procura de armas. Nós tentamos manter as coisas na normalidade possível, apesar deles terem tomado os serviços públicos. No fundo, todos esperávamos o dia em que as forças britânicas iriam detê-los. Em Buenos Aires, o clima era outro. A multidão, eufórica pelo desembarque argentino nas ilhas, ovacionou o presidente Galtieri no balcão da Casa Rosada. A intenção da junta militar era invadir, deixar aqui uns poucos soldados e depois negociar a posse das ilhas nas Nações Unidas. Não foi o que aconteceu. Seguiram-se longas negociações entre o chanceler argentino Nicanor Costa Mendes e o secretário de Estado americano Alexander Haig. A primeira decepção foi quando o governo de Ronald Reagan deixou claro que estava do lado inglês. Em Londres, entrou em cena a mulher que passaria para a história como a Dama de Ferro e que este ano permitiu a Meryl Streep ganhar o Oscar de melhor atriz.
Margaret Thatcher, que também enfrentava uma crise no governo, mostrou-se inflexível. Nesta cena do filme, ela rebate o argumento de Alexander Haig de que não valia a pena fazer uma guerra por ilhas distantes e habitadas por cidadãos política e economicamente insignificantes. Just like Hawaii, I imagine. I'm sorry. 1941. Ah, é? Quando os japoneses invadiram Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, vocês, americanos, deixaram para lá porque se tratava de uma ilha distante? Thousands of miles away from the mainland United States? No. No, no. We will stand on principle. E a ordem foi dada. Uma força-tarefa com 100 navios, incluindo submarinos e mercantes, deveria reconquistar as ilhas do Atlântico Sul. Os novos donos das ilhas não tinham um plano eficiente de defesa porque não esperavam que a situação chegasse a este ponto. Os argentinos sentiram o gosto amargo da guerra quando o submarino britânico Conqueror afundou o cruzador General Belgrano. 323 marinheiros argentinos morreram. O ataque foi considerado um crime de guerra porque o navio estava fora da área de conflito. Em meio à emoção da volta dos sobreviventes, novas tropas embarcaram para defender as ilhas. 2 dias depois veio o troco. As imagens que você vai ver agora misturam algumas cenas reais da guerra com uma reconstituição e reproduzem o momento em que o mundo ouviu falar pela primeira vez no míssil Exocet. Disparado do caça Super Étendard, também de fabricação francesa, um Exocet atingiu em cheio o navio mais moderno da frota inglesa, o destroyer Sheffield. A aviação argentina dava o primeiro recado de que seria dura na queda. Londres percebeu que o inimigo tinha em mãos uma poderosa arma de guerra. Tanto que mais tarde, o presidente François Mitterrand confessaria que Margaret Thatcher o pressionou. Ou os franceses revelavam o segredo de como desarmar os mísseis Exocet, ou ela atacaria Buenos Aires. Você vai ver amanhã a reação britânica. A junta militar argentina ignorou advertências dos Estados Unidos e do seu próprio embaixador no Peru, que disse: os ingleses são como bulldogs. Quando mordem uma presa, não soltam. Carlos Nascimento, das Ilhas Malvinas Falkland, para o jornal do SBT.